Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre socialismo e democracia, e também dando continuidade ao assunto social-democracia, né, uma vez que na aula anterior, na videoaula anterior, nós já havíamos tratado do assunto ao apresentarmos as ideias de Kautsky, que foi, né, um dos principais teóricos da social-democracia. Então, dando continuidade, vamos ao que é a social-democracia. Bom, então ela é uma corrente do socialismo, basicamente compreendida como uma opção que o próprio movimento operário sindical fez de atuar dentro do regime, dentro do sistema democrático liberal, sem apostar na via revolucionária. Ou seja, percebeu talvez que o custo de uma revolução seria maior do que exatamente as transformações que poderiam ser obtidas via uma participação política maior dos trabalhadores na decisão do Estado, e fazendo com que o Estado dirigisse as suas ações no sentido de uma democratização maior, mas ao mesmo tempo garantindo a própria democracia e garantindo as liberdades individuais e a iniciativa econômica livre. Mas a ideia da social-democracia é que o processo da socialização, de socialização contínuo, levaria a um socialismo, inclusive a ideia de um socialismo comunista, como Marx sugeriu, sem Estado, como estudamos. Então, o cerne da experiência da social-democracia, foi não ter seguido a via comunista tradicional, revolucionária, né? Que levou, inclusive, às revoluções e levou a aumento, a expansão do setor estatal, transformando basicamente toda a economia em uma economia do Estado. Nesse sentido, a social-democracia compatibilizou ou compactuou com o capital privado e também rejeitou as nacionalizações extremadas, ou seja, atuou dentro desse campo da iniciativa privada e também com o Estado em paralelo, tá? Então, o que mobiliza o sistema é da seguinte maneira: o Estado tributa indivíduos e empresas e atividades econômicas, recolhe o tributo e distribui bem esses tributos na forma de bem-estar social, atuando em prol de grupos econômicos necessários, considerados estratégicos, ou então atuando na distribuição mesmo de renda e de serviços em prol de grupos sociais específicos. Nesse sentido, o Estado exerce substancialmente uma função de orientação na gestão dos recursos globais do sistema. Ou seja, não é um Estado mínimo, é um Estado, não é máximo, mas é um Estado que interfere muito com um objetivo de busca de um bem-estar da sociedade. A condição para a existência dessa social-democracia foi um partido de forte ligação com o movimento operário, um partido basicamente formado ou votado pela classe operária, não só, também que atingiu, né, segmentos médios da sociedade, técnicos, profissionais, mas o fundamental é que esse partido ele mantinha uma estreita relação com o movimento sindical diretamente, de forma que as reivindicações, as demandas do movimento operário eram de certa forma conduzidas ao parlamento pelo partido social-democrata. E as vitórias ou as conquistas parciais iriam se estendendo sob forma de leis, de forma que se expandiu muito o sistema de proteção social, no sentido de que a classe trabalhadora teve uma melhoria considerável nas condições de vida,
né? Diminuição de doenças, dos riscos do desemprego, a questão da aposentadoria, né? Que a pessoa passou a ter o trabalhador passou a ter um sistema protetivo pós aposentadoria, e também sistemas de saúde, educacionais. Tudo isso constituiu uma forma grande de proteção, principalmente aos mais vulneráveis. Mas não passou disso. A experiência acabou se conformando dentro de um ambiente democrático, liberal, e não avançou para o sentido de um socialismo mais amplo. Nesse sentido, a gente pode dizer que a social-democracia foi a forma do socialismo que mais se compatibilizou com a democracia, ou que bem se compatibilizou com a democracia. Mas, para tanto, inclusive preservou os princípios liberais, que são a ideia de um poder de um Estado com poderes limitados, ou seja, a ideia de que um Estado não pode tudo contra os indivíduos, que são mantidos aí, garantidos a eles a sua liberdade. Mas a ideia, então, de socialismo e democracia sempre caminharam juntas, no sentido de que a democratização favoreceria o processo da socialização, e uma tese similar é que o socialismo seria uma democracia plena. Entretanto, como vimos e a história nos revelou, onde se excedeu aos limites do Estado contra o indivíduo e onde se excedeu também aos limites do Estado contra, contra o indivíduo e contra a liberdade e a democracia, o que presenciamos foram autoritarismos. Aí o autoritarismo ou totalitarismo de esquerda, os regimes comunistas que acabaram se transformando em sistemas totalitários, ou à direita, o sistema nazista, fascista, né? Que também falaremos dele em outro momento. Tá? A social-democracia, então, foi a forma do socialismo que mais se compatibilizou com a democracia. Atualmente, os sociais-democratas não creio mais, em grande maioria, acreditarem no advento de um comunismo pleno ou socialismo pleno. A opção que fizeram de aproximar-se a um centro democrático, né, e manter-se ali dentro desse centro-esquerda democrático, digamos assim, aproximou-se também mais do campo liberal. Então, o que fizeram, né, historicamente foi distribuir bens sociais, bens produzidos coletivamente, voltando esses bens para a sociedade. Mas, como dissemos, não passou disso. Tá? Também registra-se que grande parte dessa social-democracia proveniente do socialismo depois também se adequa a um outro tipo de pensamento econômico, que não socialista, que liberal por essência, que é o pensamento keynesiano, e isso tudo vem favorecer a formulação do que foi conhecido como welfare state, ou estado de bem-estar social. Quanto ao Keynes especificamente, eu coloquei em anexo a nosso material uma palestra do professor Luiz Beluso, que nos explica com muita propriedade, que tem, né, obviamente, sobre o tema do keynesianismo. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos.